Mas que situação é essa? Em que o vereador vota no escuro sem saber o que é que está votando. Ele vota seguindo uma negociação, um comando, uma ordem, um acerto que não passou pela sua análise. E está nos representando a todos nós. Em algum momento isso tinha que estourar. Em algum momento isso tinha que estourar. O que eu disse da Câmara de Vereadores do Estado da Bahia, da cidade de Salvador, posso dizer do Congresso Nacional. Né? Definições de decisões são tomadas sem análise e sem consulta à população. Ora, a população que não é consultada, em algum momento, vai fazer uma reclamação. Não é? E ela está sendo feita com absoluta veemência nas ruas. Claro que isso vai mudando, isso toma novos contornos, isso se altera, aparecem problemas de diferentes ordens, não se sabe direito que uma coisa vai tomar, mas eu queria apontar para essa raiz, para a minha raiz mais profunda está aí, a dificuldade de estabelecer a participação popular, participação democrática na tomada de decisões, na gestão, etc. E isso tem a ver com a crise de representatividade, crise de representação. Não é? A teoria do cheque em branco, eu fui eleito, logo eu posso fazer tudo e eu vou fazer exatamente aquilo que eu não combinei com a população. Então é eleito e cria uma nova agenda, um novo programa. Isso está muito generalizado. Eu sou jornalista, mas tem uma coisa que, quando o André falou para mim aqui, eu acho que é interessante eu trazer, que eu tive uma participação, não sei se você se lembra, um movimento similar, só que bem micro, a esse que a gente teve em 2012, chamado Desocupa Salvador. Né? E é engraçado porque quando eu coloquei o primeiro post no Facebook sobre a ocupação do espaço público por uma empresa privada, foi uma questão mesmo de preocupação com a cidade. Isso que o Carlos deve tanto fala, que a cidade está sendo gerida de uma forma tão equivocada e tão a favor do capital privado. Né? Então é isso que temos em Salvador nos últimos tempos. E é um lugar que eu passo todos os dias, enfim, que me incomodou profundamente. E quando eu percebi, eu tinha de 82 comentários embaixo do meu post, e uma convocação geral, uma movimentação, uma manifestação para reclamar daquilo que estava acontecendo ali. Não poderia ser viável, né? E o que eu vejo de similar hoje, o que aconteceu com o pai, mas algumas similaridades com o movimento Passe Livre, mesmo sendo livre aqui, é que uma organização política, obviamente, ali era uma posição política que eu tomei junto com outras pessoas que estavam ali participando comigo, mas sem nenhum movimento partidário e sem nenhuma liderança, que é uma coisa que parece tão difícil de entender, né? Mas é que ocorre, acontece. A gente, talvez nesse lugar que a gente está agora, nesse momento, essas lideranças, elas não são importantes. Mas o interessante também é a forma como o sistema estabelecido reage a isso, né? E reage porque não sabe o que fazer, porque está confuso, porque as coisas são difusas, as coisas não são tão objetivas, não tão claras como talvez fossem antes. Eu, por exemplo, diferente de André, participei do movimento de caras pintadas, e foi um movimento organizado pelas centrais sindicais, pela UNE, por exemplo, né? A música que tocava lá nos carros da sindicato era a música da minissérie da Globo, né? Que é Caetano, Alegria, Alegria, enfim. Mas, nesse momento, não existe essa necessidade. Eu não sei entender se é conta das redes sociais, enfim, desse novo momento que a gente está vivendo, ou se a política e os políticos no Brasil são todos acreditados, as representações, como diz o André, são todas acreditadas, mas a coisa não se dá dessa forma. Mas o sistema estabelecido reage ainda de uma forma muito antiga, reage olhando para o retrovisor. Né? Porque o que acontece? Eles me colocaram como uma liderança, coisa que eu nunca fui, né? E como ficou claro depois, o Estado interviu, né, claro, ele me mandou uma liminar, me colocando como liderança e responsável por qualquer ato que acontecesse ali. Eu pagaria uma multa de R$5.000 e fora a depredação do patrimônio privado do Estado, mais uma vez, também agindo a favor do patrimônio privado, não público, que eu acho um pouco isso. Mas, enfim, o que eu acho que é interessante de me colocar nesse lugar do Desocupa agora é que foi tudo organizado de uma forma absolutamente coletiva, inclusive esse nome Desocupa é uma forma interessante de contrapor o pai, né, que é uma coisa muito baiana, né,
tem um artigo do Caetano Veloso falando sobre isso, não tinha nenhuma liderança, era um movimento político, foi um movimento político que depois teve repercussão na cidade, inclusive por conta da forma autoritária como o Estado agiu, né, em relação ao movimento, como agora também em São Paulo. Claro que a violência policial levou muito mais gente às ruas, né? O Estado tem agido de uma forma bastante violenta, né? O Estado é militarista, parece que a gente tem um governo de esquerda, a gente não perde isso, né? Outra coisa que eu acho, que existe essa incompreensão de lidar com esses novos formatos, né? A imprensa também, vou falar rapidamente como jornalista, se encontra numa situação bastante difícil, eu acho, não soube compreender o mal no primeiro momento, e eu acho que até agora os meios de comunicação tradicionais continuam sem compreender, né? Você explica que eu uma vez para dizer a palavra vândalos e pacíficos nas reportagens. Então, a sensação que eu tenho também é que o papel do jornalista é meio que se dissolve, né, nessa situação, porque os protagonistas passam a mostrar a história é essa. Então, assim, venha ver aquilo que você não deve ver, venha ver aquilo que não está acontecendo no seu jornal, na sua revista. Eu acho que eu, como jornalista, e quem trabalha no jornalismo, está meio perdido. Né? Que papel é esse que a gente vai ocupar agora, né, que a gente está se dissolvendo no ar também, sendo confrontado também por esses protagonistas que eles mesmos se mostram, né, e mostram vários anos, temos um jornalismo crônico, coisas acontecendo aí agora. Outra questão que eu acho também muito equivocada, esse discurso dizendo, por não ter partidos, por ser contra partidos, de ser uma organização ufanista, nacionalista, de direita. Eu acho isso um equívoco, eu acho interessante que eu estive nas manifestações, inclusive aquela de quinta-feira, com muita bomba, os meninos vão sim, tiram as fotos no Facebook, estão lá com seus cartazes, com as músicas do Legião Urbana. Eu não vejo nenhum problema nisso, eu acho que faz parte desse momento agora que a gente está vivendo, da idade deles, assim como era a música lá do Alegria do Caetano, lá em 1992. Então, concluindo nesse aspecto, não acho que seja um movimento de direita, nem ufanista, nem nacionalista, não vi isso nas ruas. Acho que a esquerda tradicional, a esquerda de partido, tem puxado muito esse discurso, que eu acho equívoco também, né? Eu acho que a gente não consegue entender ainda, todas as nossas leituras têm sido muito simplistas, uma coisa que vai ser muito mais complexa, muito difusa ainda, muito sem objetivo, um pouco clara para a gente entender e pensar de uma forma mais profunda. Bom, era mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu não sou sociólogo, não sou cientista política, eu queria trazer esse olhar que a gente teve do Desocupa, que foi uma coisa importante, e eu acho que existe dentro das pessoas um sentimento de saco cheio. Eu acho que até uma televisão francesa falou isso, que acaba acontecendo no Brasil. Os brasileiros estão de saco cheio, né? Então existe um incômodo muito grande com a gestão da coisa pública, do espaço público, né? Da forma como a gente tem vivido nas grandes cidades. A gente tem um governo de esquerda aí há quase 11 anos, partindo para 12 anos, e as bandeiras sociais que todo mundo acreditava que estariam à frente, não estão, pelo menos não no desejo e na vontade de cada um de nós, né? Então, são essas questões que eu queria falar aqui, assim, muito mesmo, dessa minha experiência com o Desocupa e desse olhar, principalmente, do Estado, dos meios de comunicação, para esse tipo de movimento agora, como se estivesse olhando para o retrovisor. O Estado não consegue enxergar. Eu acho um discurso de idioma bastante publicitário, mas não acho eficiente do governo. Acho que os meios de comunicação também não encontraram no tom de cobertura. Acho que estão bastante equivocados. Não por acaso eles se informam nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, porque lá, sim, a gente acredita que consegue pelo menos ter um olhar mais diverso. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui nesse debate, memorável para mim desde já, na nossa universidade, e agradecer o convite feito pelos professores Nelson Preto e André Lento, dois dinossauros da internet aqui no Brasil. Há 2 anos que eu conheci esses caras. E tive o prazer de estar ao lado das minhas amigas e colegas, Nádia, Malu, também o professor Alberto. Muito obrigado pelo convite a todos. Queria iniciar falando o seguinte: eu, na
verdade, não estou nem um pouco surpreso com o que está acontecendo. Talvez, se há uma surpresa nesse processo, é porque o Brasil demorou tanto, não é, em acompanhar uma espécie de um certo cadenciamento que vem ocorrendo em outros países, do ponto de vista da potência das mobilizações que estão ocorrendo. O que nós vimos a partir de 2011, para alguns sociólogos, inclusive, serve como marco inicial do século XXI, desde a Primavera Árabe, que se tornou, na verdade, Primavera, Outono, Verão e Inverno Árabes. Né? Aquele processo que tem o início a partir de pautas locais ganha a ideia de mobilização internacional. Na realidade, nós já tínhamos visto os primeiros sinais dessa condição de mobilização internacionalizada quando os zapatistas, na metade da década de 90, transformaram a pauta essencialmente local numa discussão internacional. Aliás, para falar até desde o início dos anos 90, né, dos primórdios da internet, naquele momento, em 91 e 92, o Howard Reingold, escritor americano, já também anunciava a possibilidade de que no futuro as redes poderiam sim potencializar o debate político, promover a democracia e integrar pessoas, portanto, na discussão do cotidiano político. E é muito bom lembrar também que a política não é exclusividade dos operadores tradicionais, a política não é exclusividade de partidos políticos. Ao contrário, a governança pública é tão importante que ela não pode prescindir da sociedade civil como uma correlação de forças importantes. E é isso que nós estamos vendo, talvez, no Brasil, e essas manifestações que estão ocorrendo, de certa maneira, não é que ela reproduz os comportamentos da Primavera Árabe, ou do movimento Occupy Wall Street, ou das indignadas na Espanha, que foram as mulheres que começaram a mobilização na Espanha, ou, por exemplo, o que está acontecendo agora na Praça Taksim, né, na Turquia. O que ocorre é que pautas locais se transformaram em discussões internacionalizadas, mundializadas. Talvez nós estejamos assistindo a um movimento muito curioso, pelo menos ao início de um movimento muito curioso, que é a substituição das ideologias históricas, das ideologias tradicionais, por pautas, por cidadanias globais. Então, esses temas que ocorrem, né, que precipitam essas mobilizações, né, no nosso cotidiano, eles acabam alavancando, catapultando temas para todas as direções. Portanto, não há surpresa no fato de que não existe uma pauta pronta. Não há surpresa de que o movimento é disperso. É bom que seja assim, porque muitos temas estavam represados na sociedade brasileira. E é muito importante registrar que isso só ocorre também, e aqui não vai nenhum juízo de valor sobre governo ou oposição, é importante lembrar que isso só ocorre num cenário em que uma série de conquistas sociais ocorreram, que não podemos recuar. Então podemos remar de novo, né, não podemos voltar atrás, zerar dar um boot no sistema, né, para dizer que não, o Brasil está péssimo, está tudo ruim, e não há porquê na mobilização. Ao contrário, acho que a partir dessas conquistas se percebeu também que é preciso avançar e as reformas são absolutamente importantes. Um tema específico que está colocado na ordem do dia um tema importante que foi colocado na ordem do dia foi a questão da consulta pública, né, quer dizer, do plebiscito. E aí tem uma dimensão fundamental que é exatamente a ideia ou utopia, mas para mim uma ideia plenamente possível da democracia direta. Eu acho que é uma questão também que está em pauta, porque a estrutura política de representação, ela não tem funcionado na sua dimensão, ela não tem correspondido a essa premissa da atuação política. Ou seja, que a gente pode lembrar, por exemplo, o que ocorreu na Islândia, né, em 2008, que foi, de fato, um dos elementos que deram origem à crise econômica de 2008, é lembrar que os bancos tinham quebrado, né, na Islândia, e o governo foi acionado para poder interferir e ajudar os bancos, né, subsidiar os bancos, e o sistema bancário islandês voltar a funcionar. O presidente lembrou de um importante dispositivo da sua legislação que remetia à população ao escrutínio, né, à avaliação de temas que são importantes para a nação. Como aquele tema era fundamental para a nação, ele submeteu ao escrutínio popular se o Estado deveria ou não apoiar